Pergunto se vocês estão vendo uma página branca com a bandeira da Europa. Ótimo, então, Programa Espacial da Europa, tá aí a bandeira da União Europeia, e da ESA. Então, esse é o logotipo da ESA, que é a European Space Agency, isso em inglês, em francês, Agência Spatiale Européenne. Eu sei que o sotaque não é esse, é meio italiano, mas muda um pouquinho o logotipo da ESA, dependendo do fundo que eles usam, né? Que aqui estão as bandeiras dos países membros da ESA. Aí tem países em níveis diferentes de participação, né? Exemplo aqui, Canadá. Canadá, que não tem nada a ver com a Europa, né? Está aí. Então, são níveis aí distintos de participação. Algumas páginas que vocês já viram nesse curso, mas é sempre bom a gente comparar, já que vamos falar especificamente de Agência Espacial Europeia, que ela tem o segundo maior orçamento no mundo, à frente dos russos, à frente dos chineses, só perdendo para a NASA, né? 6,1 bilhões de dólares a valores de 2017. Aqui também vocês já viram esse gráfico, e se juntarmos as bolinhas dos países da Europa, não só ocidental, como alguns aqui do centro e até do leste, se alcança aqui valores que seriam os valores em segundo lugar no mundo, passando à frente da Rússia, da China, do Japão, da Índia. Então, a Europa é o segundo programa espacial mais importante do mundo. Atividades da ESA, isso eu tirei diretamente do site deles. Então, diz aqui que ciências espaciais é um programa obrigatório para todos os Estados-membros que fazem parte aí da ESA, e outros programas são opcionais, né? Então, está aqui, ó, o Space Science, aqui, o programa espacial obrigatório para todos. Agora, o que eles têm de opcional, que acabam acrescentando, voos humanos, exploração do sistema solar, observação da Terra pelo sensoramento remoto, lançadores de foguetes, navegação pelo sistema de satélites, que é alternativa ao GPS, né, que é o Sistema Global de Posicionamento, tem o Sistema Galileu, que é europeu, operações aqui de rastreio de satélites, tecnologia a partir do ramo aeroespacial e telecomunicações também via satélite. Então tem aí 9 grandes programas vinculados aí a ciências espaciais. Os Estados-membros são Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Países Baixos, Luxemburgo, Itália, Irlanda, Hungria, Grécia, Alemanha, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido. São 22 Estados-membros, de novo, com suas respectivas bandeiras aqui: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, ou melhor, Países Baixos, Hungria, Itália, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Polônia, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Suécia e Suíça. Eu não me canso de ler uma lista dessa, porque eu acho tão bacana vencerem as nacionalidades, e as bandeiras, o patriotismo, e poderem se juntar numa união muito maior do que isso, uma união continental.
Eu desejava e desejo, né, muito isso para a América Latina, né, no mínimo para a América do Sul, que a gente pudesse fazer isso. E o idioma nosso contribui muito, né? O pessoal falando em espanhol é uma unidade desejável, né? Aqui, o Canadá participa em alguns projetos, e mais a Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, Letônia e Lituânia são estados europeus cooperantes, por isso aparece aqui em cinza. Vamos lá. Agora, outros países pelo mundo que são parceiros da ESA, né? Então, tem parceiros estratégicos como Estados Unidos, Rússia, China, cooperação de longo tempo com o Japão, Índia, Argentina, Brasil, Israel, Coreia do Sul, Austrália, muito mais do que outros, e membros da União Europeia, mas que não são Estados-membros, mas que estão colaborando em várias ações, né? Como a Bulgária, a Letônia, Bulgária, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia, Chipre, Malta e Croácia, que também tem alguma participação. Estados-membros do ESA a partir do ano que eles entraram. Então, em verde escuro são Estados-membros, verde claro são estados que têm acordos e em azul claro, meio esverdeado, são acordos de cooperação, né? Então, a Canadá desde 78 está nessa história, junto aqui, por exemplo, com a Turquia desde 2004, com Israel desde 2011, né? Mas os veteraníssimos aqui do programa são os de 1975, como se vê, são os mais antigos, e depois, ao longo de alguns anos, aí, na década de 80, 90, 2000, 2010, foram agregando outros países, mas os originais são de 1975. Aqui são duas tabelas tiradas lá da Wikipédia, mostrando aqui o Estado-membro e a contribuição. Aí aqui chama atenção quantos por cento de verba eles de verdade estão dando, de dinheiro, né? Então a gente logo vê aqui, ó, França com 22%, Alemanha 24%. Então esses são os países que sustentam para valer a União Europeia. E depois, num segundo patamar, a Itália com 10%, a Bélgica com 5%. E depois Espanha e Suíça com 4%, alguma coisa, né? E também tem o Reino Unido aqui com quase 10%, quase igual a Itália, né? 9,9%. E outros que aparecem aí com percentuais muito baixos, né? E dos membros associados aqui, só o Canadá, tem aqui algumas entidades como a EUMETSAT, União Europeia, que também aportam dinheiro na Agência Espacial Europeia. E interessante que cada um desses países tem também os seus programas nacionais, aqui com as suas respectivas siglas. Então, apesar de terem programas nacionais, eles têm esse programa de cooperação na Agência Espacial Europeia, e o contrário, apesar de estarem na Agência Espacial Europeia, todos eles têm um programa espacial próprio, inclusive a União Europeia tem um programa espacial próprio, independente da Agência Espacial Europeia. Bom, esse é um mapa que eu fiz em 2008, mostrando aqui os que são parte da Agência Espacial Europeia em cinza, com as siglas dos seus respectivos programas espaciais nacionais, e em preto são programas nacionais independentes, apesar de estar na Europa, e aqui a Turquia, que
tem só um pedacinho na Europa, né? O resto da Turquia é Ásia. Essa é uma fotografia da esquina, onde está em Paris o centro de comando da ESA, da Agência Espacial Europeia, com as bandeiras dos respectivos Estados-membros. Então, esse é o centro nervoso da Agência Espacial Europeia, em Paris. Então, a Agência Espacial Europeia, a ESA, é uma organização intergovernamental dedicada à exploração do espaço com 22 Estados-membros. Foi fundada em 1975, com sede em Paris, na França. A ESA tem uma equipe de mais de 2.000 pessoas, com um orçamento anual de cerca de 4,28 bilhões de euros, ou 5,51 bilhões de dólares a valores de 2013. Agora, subdivisões do programa espacial da ESA seria assim: o ESTEC, que é de 1968, fica nos Países Baixos, em Noordwijk, que são as missões científicas; o ESRIM, que é de 1966, que são as missões de observação da Terra, que fica em Frascati, na Itália; o ESOC, que é o Centro Europeu de Operações Espaciais, é de 1967, está em Darmstadt, Alemanha; o EAC, que é a Casa dos Astronautas Europeus, é de 1990, que treina astronautas e cosmonautas para missões futuras em Colônia, na Alemanha. Então, após o curso de formação na Rússia, cosmonauta, ou o curso de formação nos Estados Unidos, na NASA, no Texas, astronauta, aí na Europa, em Darmstadt, na Alemanha, eles trabalham com equipamentos europeus que estão na Estação Espacial Internacional ou outras instalações que lhes interessam, protótipos futuros, mas que todos eles estão em maquetes, modelo real, lá na Alemanha. E lá eles fazem todo o treinamento. O mesmo fazem os chineses, que, independente se a formação for na Rússia, depois eles têm uma formação em equipamentos próprios chineses lá na China. Então, eu acho que eu falei o nome errado, eu falei Darmstadt. Darmstadt é o Centro Europeu de Operações Espaciais, estava falando de Colônia, que também é na Alemanha, né? Bom, e na Espanha tem o Vilspa ESAC, de 1978, que é o Centro Europeu de Astronomia Espacial, localizado em Vilafranca, em Madrid, na Espanha, que esse é o de monitoramento por meio de antenas. Bom, aqui estão os endereços da ESA. Então, começando aqui pelo mundo. Então, tem aqui em Malargüe. Malargüe é o observatório de raios cósmicos na Argentina, que é o Observatório Pierre Auger. Tem aqui a base de Kourou, na Guiana Francesa, vou dar bastante destaque para eles. Tem escritório em Houston, escritório em Washington. Tem na Ilha Santa Maria e Maspalomas. Tem Moscou, New Norcia e Perth, na Austrália. Agora, na Europa, está aqui, né? Vários endereços aqui espalhados pela Europa. Aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, como é que começou, então, o Programa Espacial Europeu? Muitos cientistas europeus deixaram a Europa Ocidental para trabalhar nos Estados Unidos. A Europa estava arrebentada por causa da guerra, não tinha local de trabalho, e os Estados Unidos estavam lá preservados, começando com o programa espacial da NASA e correlatos. E eles tinham pouca gente formada lá nos Estados Unidos trabalhando, então europeus arrumaram emprego lá, né? Bom, em 1958,
apenas alguns meses após o choque do Sputnik, Eduardo Amaldi e o Pierre Auger, dois membros proeminentes da comunidade científica da Europa Ocidental naquela época, se reuniram para discutir a fundação de uma agência espacial europeia comum. A reunião teve a participação de representantes científicos de 8 países. As nações da Europa Ocidental decidiram então ter 2 agências diferentes, uma para o desenvolvimento de sistema de lançamento. Então tem aqui a ELDO, Organização Europeia de Desenvolvimento e Lançamento, e a ESRO, Organização Europeia de Investigação Espacial. E a ESRO foi estabelecida em 20 de março de 1964 por um acordo assinado em 14 de junho de 62. Então a ESRO é o antigo nome da Agência Espacial Europeia. De 1968 a 1972, a ESRO lançou 7 satélites de pesquisa. A ESA, na sua forma atual, foi fundada na Convenção da ESA em 1975, quando a ESRO foi fundida a ELDO. A ESA tem 10 Estados-membros fundadores: Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. Chegamos agora no Centro de Lançamento de Foguetes em Kourou, na Guiana Francesa. Então aqui o mapa mostrando a localização da Guiana Francesa. Aqui está Cayenne, a capital. Aqui está Kourou. Aqui mostrando na América do Sul o Amapá, fazendo fronteira aqui com a Guiana Francesa, e o Suriname também fazendo fronteira com a Guiana Francesa. Lembrando que essa localização ela é muito importante porque está muito próxima do Equador geográfico, está a 5 graus de latitude norte. É uma das melhores bases de lançamento do mundo, assim como a nossa do Maranhão. Alcântara está a 2 graus de latitude sul. Aqui está a 5 graus de latitude norte. Então, aqui é o Centro Espacial Guianas. Aqui é a cidade de Kourou. Esse aqui é o rio Kourou. E aqui, então, é a estrada que vai para Cayenne. E aqui começa, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais essas letras de A a F, com locais interessantes aí da base de lançamento da Guiana, né? Então aqui tem um aeroporto, que está aqui pertinho do Centro de Controle Júpiter e da Administração, aqui com os números 3 e 4. Depois aqui, o número 5 é esse S5, que é o prédio de preparação de satélites. O 6 é o local de rastreio e estação de monitoramento do tempo. Aqui tem uma fábrica de propelentes para os foguetes chamados booster, que é o foguete de combustível sólido, que são os foguetes auxiliares de primeiro estágio. Aqui é a parte do chamado complexo Ariane, que a empresa chama-se Ariane, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, essa que é a principal base de lançamento aqui dentro, da grande base de lançamento, vou chamar de plataformas, né? As plataformas de lançamento. E depois, mais longe, tem aqui a plataforma de lançamento Soyuz. Opa, então eles têm parceria com os russos? Nada disso. Os franceses compram foguetes prontos da Rússia. E o foguete passa a ser francês, e eles lançam aqui. Então é um centro de lançamentos aqui adaptado, uma plataforma
lançamento adaptada para foguete Soyuz. Então, além dos Soyuz, tem aqui os Ariane 4, Ariane 5, tem lançamento aqui dos Vega. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho todos esses foguetes. Local interessantíssimo, vizinho nosso do Amapá, só que precisa um visto, como se estivesse entrando na França, e para se conhecer aqui, para se fazer turismo nessa área. Aqui é o centro de recepção aos turistas, tem essa maquete aqui de um Ariane 5, com o primeiro estágio, que são esses foguetes booster aqui do lado de propelente sólido. Então aqui está o Museu do Espaço. E uma coisa que vocês nunca me perguntaram, né? Mas que a gente vai vendo aparecer, essas antenas, né? Olha, aqui tem 4 antenas em volta do lançamento do foguete, né? Essas antenas, elas estão aí para trabalhar com para-raios, que é para evitar que raio atinja o foguete. Então elas estão mais altas do que o foguete, elas são para-raios, servem também para ficar a luzinha vermelha, para nenhuma aeronave bater aí, que estiver num voo noturno, serve também para alguma coisa de telecomunicações, mas o principal é com para-raios. Aqui uma outra vista do Museu e Centro de Visitantes, com a maquete no foguete Ariane. Isso tudo é floresta amazônica em volta. Aqui é a sala de controle dos lançamentos, tem esse vidro para o público ficar aqui atrás, né? O pessoal está ali trabalhando na empresa chamada Ariane Space. Lá nos Estados Unidos é assim também, tem também esse vidro e o público fica ali para trás, nos centros de controle, pelo menos onde eu conheci, que é o Johnson Space Center, em Houston, no Texas. Aqui é um gráfico de voos por lançador, por tipo de lançador. Vejam que tem cores diferentes e tem uma legenda aqui mostrando Ariane 6, que está em desenvolvimento, ativo Ariane 5, Soyuz, Vega. E aposentados, Diamond, que vocês já vão conhecer, Europa 2, Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4. Então vemos que desde 1970 até 2020, a base das Guianas está muito ativa, né? Então começou aqui com foguetes Diamond, teve o Europa, depois aqui teve a fase Ariane, com Ariane 1, Ariane 3, Ariane 2, já intercalou com o Ariane 4, foi o campeão de lançamentos aqui, o Ariane 4, começou a intercalar com o Ariane 5, Ariane 5 vem dominando até hoje, e tem vários lançamentos Soyuz, que são esse em laranja aqui, e tem esses verdinhos que são os Vega. Então, de acordo com o Vega, Soyuz e o Ariane, esses 3 que estão ativos, eles controlam o tamanho da carga que eles vão lançar. Então, quando precisa uma carga muito grande, vai o Ariane 5, uma carga intermediária vai o Soyuz e uma carga pequena vai o Vega. Então, eles têm foguetes para 3 tipos de carga, né? E os outros aí estão aposentados. Aqui está a zona de lançamento do Soyuz. Então tem um foguete Soyuz aqui, ó, visto de longe, e aqui já está na plataforma, a plataforma aqui afastou, mas ela recolhe para cá e aqui os técnicos trabalham, depois a plataforma afasta. E toda essa área aqui em volta é uma área de segurança, caso exploda o foguete. E tem aqui os centros técnicos e administrativos da zona de lançamento específico para o foguete Soyuz, comprado pelos franceses, sem nenhuma participação dos russos.
os franceses que tomam conta de tudo. Aqui aparece novamente as 4 torres que eu me referi, né? E aqui, então, o silo de trabalho, onde os técnicos sobem e fazem toda a manutenção, colocam carga aqui. Ele não é para passageiros, então ele usa essa coifa aqui na ponta, que é para colocar satélites aqui, e é onde eles ganham dinheiro na Europa, é colocando satélite em órbita para outros, aí afasta esse silo, o foguete fica aqui no meio e daqui ele é lançado. Aqui a zona de lançamento Vega, aqui o foguete, que é bem menor, mesma coisa, tem um silo de lançamento aqui. Na base de lançamento de Alcântara, vocês também vão ver isso daqui, que eu vou mostrar na última aula. Aqui tem um outro foguete aqui. Então isso aqui afasta e o Vega fica por aqui. E todas essas são construções técnicas e administrativas para o lançamento. Aí uma vista melhor do foguete Vega, também com 4 antenas para evitar aí raios atmosféricos, elas estão bem mais altas do que o foguete, que poderia danificar todo o investimento eletrônico que tem no foguete. E bem lá na ponta tem os para-raios, bem fininhos. E aí a zona de lançamento Ariane. Essa é a joia, Ariane 5, e que está se desenvolvendo também a Ariane 6, que vai herdar essa zona de lançamento aqui do Ariane 5. Aqui dá para ver também bem as antenas aqui do lançamento, e aqui a visão da ampla área de lançamentos de Kourou na Guiana Francesa. Aqui as torres de proteção aqui para raios, e aqui o Ariane 5 bonitinho na plataforma para lançar. E agora vamos conhecer os foguetes lançadores aí da ESA. Então, ao longo da história, os primeiros foram franceses, de 1965 a 1975, mesmo antes da formação da Agência Espacial Europeia. Então estava aqui o Diamond A, o Diamond B e o Diamond BP4. Depois, os ingleses desenvolveram de 1969 a 1971 esse foguete pequenininho aqui, o Black Arrow, seria a flecha preta, pequenininho, e desenvolveram de 1950 a 1960, antes mesmo, olha só, o Blue Streak. Então essa tecnologia inglesa, junto com essa tecnologia francesa, gerou essa tecnologia aqui compartilhada do foguete Europa, que tem aqui toda essa estrutura aqui do Blue Streak, aqui na base, com o desenvolvimento dos foguetes Diamond no segundo estágio aqui, e também tem aqui por trás tecnologia alemã. Então, de 64 a 71, alemães, franceses e britânicos se juntaram para fazer o foguete Europa. Bem, depois veio a fase Ariane. Então, aqui está o Ariane 1, 1979 a 1986. Um foguete que é francês, então a tecnologia dele ela vem a partir do desenvolvimento do que foi feito para o foguete Europa e os foguetes Diamond ampliados. Então o Ariane 1, de 86 a 89, Ariane 2, de 84 a 89, Ariane 3. E de 1988 a 2003 aumentou a capacidade de carga. Então aqui estão os Ariane 4, com seus modelos diferentes aqui, Ariane 40, Ariane 44P, Ariane 44LP e Ariane 44L. O que a gente vê que muda aqui é apenas o modelinho da coifa,
quantidade de carga que pode transportar, e aqui, na base, os boosters de primeiro estágio e o tamanho também aqui dos motores foguete, né? Então, foi ampliando a capacidade de carga para o 44LP e o 44R. E desde 1996, os franceses desenvolveram o Ariane 5. Muito parecido aqui na estrutura, muda um pouco a coifa aqui na ponta, sendo que a quantidade de carga é diferente. Então esse aqui é o Ariane 5 e esse é o Ariane 5 chamado... bom, não é que ele é chamado, ele lançou os telescópios espaciais Herschel e o Planck, né? Então aumentou aqui a quantidade de carga, mas é o mesmo Ariane 5. Né? E desde 2012 eles resolveram voltar atrás para algo um pouquinho mais próximo do que foi desenvolvido dos Diamond e do foguete Europa, e fizeram então o projeto Vega, porque é muito caro lançar um foguete tão grande quanto o Ariane para lançar carga pequena. Então precisa ter um foguete pequenininho para o Vega. E para que eles também não tivessem que voltar atrás para usar foguetes Ariane com um tamanho menor, eles já experimentaram comprar pronto o foguete Soyuz, já que os russos estão vendendo. Né? Então, desde 2011, os franceses usam foguete Soyuz. Então, eles têm foguete Soyuz para carga média, o Vega para carga pequena e o Ariane 5 para carga pesada, e já estão partindo para o Ariane 6. E para que vocês tenham uma dimensão de escala, se é que dá para perceber, tem um pontinho aqui, ó, onde está o laser vermelho aqui, ó, que é um ser humano com 1,80 m de altura, perto da altura de todos esses foguetes. Entendam o seguinte, se é possível colocar 3 seres humanos dentro de um foguete Soyuz e mandar para o espaço, seja para orbitar a Terra, seja para alcançar a Estação Espacial Internacional, que é o que faz o programa espacial russo, uma pequena variação de um Soyuz acaba virando lá um foguete longa-marcha chinês, e eles lançam os chineses ao espaço. 3, 2, 1 taikonautas. Então, é possível também colocar um ser humano dentro de um foguete Ariane 5 ou num Ariane 4 e mesmo dentro de um Ariane 3. Então vejam que desde os anos 79, ao longo dos anos 80, os franceses teriam plena capacidade de colocar astronautas nos seus foguetes caseiros e mandá-los ao espaço. Só que isso não interessou, porque os estadunidenses e os russos ou soviéticos poderiam fazer isso tranquilamente. O que eles estão interessados aqui é em ganhar dinheiro colocando satélite em órbita para os outros. É uma visão comercial. Lembrando que a Ariane não é estatal, a Ariane é uma empresa. A Ariane Space, do grupo Ariane, é uma empresa privada. Então ela quer ganhar dinheiro. Aqui estão os foguetes disponíveis. Então, Ariane 5, Soyuz, o Vega e o Vega C, que já é uma variação do Vega para levar um pouquinho mais de carga e está mais atualizado, e o Ariane 6, que é o que vai substituir o Ariane 5. E aqui em escala, nós vemos aqui, ó, o Vega 6, um pouquinho maior do que o Vega, o Soyuz, o Ariane 5 e esse é o Ariane 6. De novo, o Vega C, Ariane 5 e 2 tipos aqui do Ariane 6 que estão em linha de produção, né? Ainda não foram experimentados, mas estão aí em linha de produção. Ariane 62 e Ariane 64, praticamente iguais, né? Deve ter alguma pequena variação entre eles aí, mas
aqui os boosters externos, parece. Bom, e aqui um pouquinho da historinha deles, né? Olha lá, o Ariane 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e um outro 5 aqui, com alguma pequena também variação do anterior. E aí, mais uma vez, comparações entre esses foguetes. Aqui, 1979, o Ariane 1, 1984, aqui, Ariane 2. Eu só estou escrevendo uma mensagem para um colega que mandou uma mensagem agora, avisando ele que eu estou em aula com vocês. Então, Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, aqui o Ariane 4, Ariane 5, com os respectivos anos aqui. E aqui as capacidades de carga, né? Olha, 1.800 quilos, 2.200, 2.700, 4.900, 6.800 quilos é o que um Ariane 5 carrega. E as versões do Ariane, aqui ficaram pequenininhas as letras, mas olha, pouquinho antes aqui de 80, né, até 2025, que se espera, esse verde clarinho é Ariane 1, na mesma época começou o Ariane 3, aqui anos 80, junto com o Ariane 2, o Ariane 3, ainda o 2 e o 3 começou com o Ariane 4, que veio até mais ou menos 2004, que começou também intercalado com o Ariane 5 desde 96, e o Ariane 5 está aí até hoje e vai permanecer até 2023, 2024, e a intenção é, em breve, 2022 ou 2023, começar o Ariane 6. Então são as versões que vão avançando aí. Bom, e comparando os Ariane com os foguetes já existentes, né? Então, aqui está o Ariane 5 e aqui o Ariane 6. O Starship está em desenvolvimento pela SpaceX. Aqui está o ônibus espacial dos Estados Unidos. Aqui o Falcon 9, o Energia russo, o Falcon Heavy da SpaceX, o IN-6 russo, o Longa Marcha 9 chinês, o SLS Block 1, que a NASA está construindo para voltar para a Lua, e talvez até ir para Marte, o N1, que só fez 3 voos e nunca deu certo, que era russo, o Saturno V, o saudoso, e o SL2, SLS Block 2 cargueiro, que a NASA também está fazendo, que é um pouco mais alto o segundo e o terceiro estágio do que esse de passageiros aqui, que é o 1, né? Que também é para ir para a Lua e talvez até para Marte. E a SpaceX com o Starship Super Heavy, né? Que pretende ir e voltar inteiro para Marte, para a Lua. Vamos ver o que vai acontecer. E os Ariane estão aqui, ó, Ariane 5 e 6. Né? Aqui os principais foguetes do mundo, que em outros momentos eu já comparei. Vamos encontrar aqui os Ariane, onde é que eles estão. Né? Então, aqui nós temos o Black Arrow inglês, que é o flecha preta, e aqui o V2, originalmente alemão. Né? Aqui tem um ônibus escolar como comparação. Né? Aqui está o Diamond francês. Aqui o Vega da ESA, maior, mais alto do que os Atlas e os Redstone que os Estados Unidos utilizavam no programa Mercury e depois também os Atlas usado com o lançamento Agena para a Gemini. Aqui o Ariane 1, mais alto do que uma coleção de tantos outros foguetes aqui, inclusive o Titan 2, que aqui está, e o Atlas Agena, né, usados nos programas do Programa Espacial Gemini. E aqui o Ariane 5, da altura do booster, que é o tanque principal
do ônibus espacial dos Estados Unidos. E esse aqui, o Ariane 4, mais alto ainda. E agora a parte dos espaçonautas, uma vez que há astronautas e cosmonautas no Programa Espacial Europeu. Aí é o EAC em Colônia, na Alemanha, que é o centro dos astronautas, que existe desde 1990. Já mostrei para vocês essas 3 listas da Wikipédia. E aí, a quantidade de espaçonautas por país. Então, como o Canadá é um país associado, o Canadá aqui é o campeão, né? Tem 14 espaçonautas, mas é também junto com o Programa Espacial NASA, né? Alemanha 11, França 10, Itália 7, Países Baixos 2, Bélgica 2, Bulgária 2, Reino Unido 2, e aqui todo mundo tem um, né? Suíça, Espanha, Suécia, República Tcheca, Áustria, Dinamarca, Polônia, Romênia, Hungria, totalizando 59 astronautas. Da Espanha eu conheço bem, é o Pedro Duque, que inclusive já foi ministro no governo espanhol. 59 espaçonautas europeus. E aqui os grupos que foram treinados pela NASA ou pelo Programa Espacial Soviético e que tiveram seus treinamentos também na Europa, né? Então, desde 78, o grupo 1, de maio de 78, Space Lab Payload Specialists, grupo 1 da ESA. Lembra do Space Lab? Space Lab é aquele laboratório que era colocado no cargueiro do ônibus espacial dos Estados Unidos. Então aqui, Alemanha Ocidental, Suíça, Países Baixos, Itália. Em 1980, um grupo específico da Agência Espacial Europeia, CNES, grupo 1, 2 aqui franceses. 82 é o grupo de dezembro de 82, também um grupo de especialistas do Space Lab, um grupo alemão, 2 astronautas alemães. Setembro de 1985, outro grupo, número 2, francês, CNES, aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 astronautas. O grupo Atlas 1 da ESA, de dezembro, só esse belga. O grupo búlgaro, com 2 búlgaros aqui, de janeiro de 87, o Shipka Group. Um grupo alemão aqui também em 1987, de agosto, com 1, 2, 3, 4, 5 alemães. Um grupo Itália, de maio de 89, com 1, 2, 3, 4. Grupo 3, francês, 1990, 4 astronautas aqui. Grupo Alemanha, de outubro de 90, 2 alemães. Um grupo chamado The Hogs, que é o pessoal, são esses 2 aqui, um italiano e um francês, que estudaram na NASA no grupo 14, em março de 92, esse grupo. 92, maio, o grupo ESA, tem aqui um italiano, um francês, olha o Pedro Duque da Espanha aqui, um sueco, uma belga, a Marianne Mertens, um alemão. O grupo The Flying Escargot, 2 franceses, no grupo 15 da NASA, de 1994. The Sardines, que é o grupo 16 da NASA, de 1996. Está aqui o Pedro Duque de novo, né? Tem aqui um sueco, tem esse italiano, esse francês e esse alemão. O grupo de 1998, que é o grupo 17, The Penguins, dos Estados Unidos, que nesse grupo foi o grupo que se formou o Marcos Pontes, o brasileiro. Então tem aqui o francês, tem o italiano, tem o alemão e tem um outro italiano. Esse é o grupo do Marcos Pontes, mas esses europeus foram chamados de Penguins. O grupo ESA de outubro de 98, com um belga, um francês, Países Baixos, Itália, Alemanha, outro italiano.
Grupo de 99, grupo da ESA, Europa-França, tem aqui 3 franceses. 2009, o grupo chamado The Shenanigans, da ESA, que tem a Samantha Cristoforetti, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, a Luca Parmitano também, da Itália, Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, Thomas Pesquet, que eu falei dele, né? Francês famoso também. 2015, alemão, um só aqui. 2017, 2 outros alemães, tem a Susana Randall. E cosmonautas do Bloco Oriental, da antiga Cortina de Ferro, aqui 2 da Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, Romênia. Cosmonautas, Áustria, Bélgica, da França, tem 5, da Alemanha tem 5 também. Cosmonautas da Itália, a Samantha Cristoforetti, Roberto Vittori, Paulo Nespoli, Luca Parmitano, são todos muito famosos, esses cosmonautas, também astronautas, né? Tiveram formação nas 2 escolas. Tem aqui Países Baixos, Eslováquia, Espanha, o Pedro Duque, que também é cosmonauta, além de astronauta, Reino Unido com 2 nomes, Canadá com 4 nomes aqui. E agora a imagem da sala do centro de controle, que fica em Darmstadt, na Alemanha. Esse aqui é o ESOC, que é o European Space Operations Center. Então esse seria o equivalente aí ao Johnson Space Center, lá em Houston, nos Estados Unidos, né? E aí algumas imagens do Centro de Operações Espaciais. Essas são as imagens modernas, atuais. E aqui como era, né, antigamente. Então aqui, inclusive, é do tempo do ESRO, esse símbolo que está aqui na parede, né? Olha lá, Mission ESRO 2. Então é anterior à ESA. Bom, aí o primeiro satélite chamado COSB, que é um observatório de raios gama, que funcionou de 1975 a 1982, está aqui o satélite, foi uma expedição, um projeto, né, da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Países Baixos e Reino Unido. Aqui ele está sendo lançado no foguete Europa, primeiro satélite. E aí as missões que tem, vocês já conheceram ele, o IXV, né, Intermediate Experimental Vehicle, vocês conheceram ele. Tem o Space Rider, tem missões para o Sistema Solar, o Space Lab, que vocês já conhecem, vão só rever, e a própria ISS, Estação Espacial Internacional, que vocês também já conhecem, vamos só rever rapidamente. Então, as missões científicas estão organizadas nos Países Baixos. Essa é uma vista aérea. Isso é maior do que um campus universitário brasileiro, das maiores universidades do Brasil. Isso é maior. Isso é só o ESTEC, em Noordwijk, nos Países Baixos, que existe desde 1968. Todos esses prédios são instalações das missões científicas na Europa, tudo levado muito a sério. Aqui, as missões de observação da Terra, esse é o campus da ESRIM, em Frascati, Itália, que existe desde 1966, é menorzinho, mas é um belo conjunto de prédios também, como um campus universitário também. E aqui, outro campus, na Espanha, esse é na periferia de Madrid, em Vilafranca, né, é o VIUSPA-ESAC, que é o Centro Europeu de Astronomia Espacial. Então aqui tem algumas antenas de radiotelescópio para captar os sinais dos objetos aí que são monitorados, né?
E começando aqui pelo Intermediate Experimental Vehicle da NASA, que vocês já conheceram. Essa é a forma que ele vai para o espaço aqui no laboratório, ele dentro das coifas. No lançamento, abre essas coifas, isso se torna lixo espacial. Se cair de volta para a atmosfera, muita sorte, porque vai ser destruído, caso contrário, fica em órbita. Aqui o terceiro estágio, carregando o veículo espacial experimental, igualzinho ao que faz a Boeing com o seu ônibus espacial também experimental. Aqui ele, depois de viagem, em exposição, em museu, aqui ele sendo resgatado da água, e esse é o endereço que eu mostrei para vocês, que tem ele em 3D, então está aqui. O PowerPoint está à disposição de vocês no Google Drive, e essa gravação daqui a pouco também estará à disposição. Então, em 11 de fevereiro de 2015, o IXV foi lançado para o primeiro voo espacial de 100 minutos. Então está aqui o que foi o módulo do primeiro voo. Agora o Space Rider, que é um projeto que deverá acontecer depois de 2023, que é também usando esse veículo com uma cápsula espacial com placas de energia solar. Isso é para futuro, né? Então é a mesma ideia de projeto aqui, que será lançado pelo VHC. Eu não costumo falar de coisas de projeto futuro, né? Mas isso aqui daqui a pouquinho vai acontecer, e os europeus estão trabalhando para isso, para que possam então levar um ônibus desse com experimentos. Eles já estão levando experimentos, mas uma carga, uma cápsula dessa com passageiros, né? Bom, o que a ESA tem feito aí? Então nós temos aqui 3 linhas do tempo aqui, indo até 2030, partindo de 2000. Então aqui tem as missões meteorológicas em laranja, sobre observação da Terra. Aqui são as missões Copérnico, que são os satélites utilizados para sensoriamento remoto e também para o sistema de posicionamento global. E aqui as missões científicas para o sistema solar e observação da Terra também. Então os europeus estão bastante ativos, jogando um monte de satélites e sondas espaciais aí para em volta da Terra e pelo sistema solar. Aqui vem o Conselho da União Europeia, que não tem nada a ver com a ESA, com a Agência Espacial Europeia, mas como nós estamos falando de Europa, também vou citar o EUSPA, que é a Agência Espacial, ou melhor, a Agência para o Programa Espacial da União Europeia. Então, essa sim é estatal, né? A ESA ela tem mais parcerias privadas e ela representa vários países. Agora, a EUSPA, essa é especificamente estatal e dentro da União Europeia, né? Então, Programas Espaciais da União Europeia 2014-2020. Está aqui o Galileu, que eu havia comentado, né? Que é lá, o Sistema Mundial de Navegação por Satélites da Europa, que disponibiliza dados de posicionamento global 4 graus de precisão. Então, esse aqui é um equivalente, um concorrente do GPS, que é dos Estados Unidos, mais o Programa de Posicionamento Global da China e o Programa Espacial Global dos russos. O Copérnicus, o sistema de observação da Terra mais avançado do mundo, que é de sensoriamento remoto. O EGNOS, sistema que disponibiliza serviços críticos de navegação a utilizadores no domínio dos transportes aéreos, marítimos e terrestres na Europa. E missões para o sistema solar, exclusivamente europeias. Vocês já viram isso quando eu falei no geral as missões, agora especificamente só a Europa. Para o Sol, o Solar Orbiter 2020, Mercúrio, Bepicolombo,
com o Japão, 2018, 3 sondas juntas. Vênus, 2005, Venus Express, Bepicolombo também do Japão, Solar Orbiter também passou por Vênus, para a Lua o Smart One, 2003, Luxemburgo, que mandou para a Lua o Manfred Memorial Moon Mission, 2014. Para Marte, a Mars Express, 2003, a Rosetta, 2007, o ExoMars, junto com a Rússia, em 2016, o Schiaparelli EDM Lander, 2016, o Reino Unido, a Beagle 2, 2003, que se arrebentou na superfície de Marte e nunca funcionou, caiu dentro de uma cratera. Para asteroide, junto com os Estados Unidos, a sonda Cassini, que funcionou em volta de Marte, mas passou pelo asteroide em 2000, o 2685 Masursky, então aqui entre a Europa e a Itália, com o Japão, o asteroide Ryugu, que foi visitado algumas vezes, que é um asteroide perigoso, né, que é potencial para bater na Terra, né? Então, missões aqui junto com a Hayabusa 2 japonesa, mascotes também japonesa, que a Alemanha e a França juntas e teve retorno de amostra, né? Então a Alemanha e a França trabalhando junto com o Japão. E da Europa, a sonda Rosetta, que em 2008 passou pelo asteroide 2867 Steins e o Lutetia 21 em 2010. Em Júpiter, a Agência Espacial Europeia lançou em 92 a sonda Ulisses, em 95 a sonda Galileu, principalmente aqui a Alemanha, Europa e Itália na mesma Cassini com os Estados Unidos, né? Sempre em parcerias aqui, Alemanha e Estados Unidos, Europa e Estados Unidos. Para Saturno, de novo, a sonda Cassini, né? 2004, Europa e Itália, que a sonda Huygens da Europa pousou em Titã em 2005. Os cometas, Halley com a sonda Giotto, europeia, de 1986, a Giotto visitou em 92 o satélite, o asteroide, ou melhor, o cometa Grigg-Scigellerup, e a sonda Rosetta, em 2014, visitou o cometa 67 Churyumov-Gerasimenko e pousou no cometa Philae. E, infelizmente, a Philae não recebeu luz solar adequada, ela ficou numa sombra e deixou de funcionar, né? Bom, agora aqui vocês já conhecem o Space Lab, de 1981 a 2000, fez 22 missões de ônibus espaciais, vocês já conhecem isso, que ele era o cargueiro do ônibus espacial. Já mostrei esse desenho aqui para vocês, ó, tem aqui os astronautas passando aqui pelo tubo, trabalhando lá dentro. Aqui também já mostrei isso, junho de 95, tinha 10 pessoas na Mir e no Space Lab, então, todos eles aqui, russos e europeus e estadunidenses. Aqui está o Space Lab em exposição no Deutsche Museum, na Alemanha. Muito bem. E a Estação Espacial Internacional, que vocês também já conhecem, que estão aí países europeus que fazem parte dessa aliança da Estação Espacial Internacional, que foi ao espaço as primeiras peças em 20 de novembro de 1998, que completou em 2018 20 anos em órbita, e 15 países participam da montagem da ISS, e desses daqui quais são europeus: Suíça, Alemanha, Reino Unido, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Bélgica, Dinamarca, Noruega e Suécia, e poderíamos incluir o Canadá, que também tem parceria aí com a Agência Espacial Europeia. Agora, dos pedaços da Estação Espacial Internacional, o que interessa do ponto de vista europeu? Então tem aqui o Laboratório Columbus da ESA e tem aqui o Jules Verne, também europeu, e poderíamos dizer que tem o braço canadense, né, já que o Canadá também tem parceria com a Europa, né? Então está aqui o Columbus e o Júlio Verne, né?
Pena que o Júlio Verne não está mais lá, né? O Júlio Verne teve uma época, depois ele foi queimado na atmosfera terrestre, né? Mas o Columbo está lá, né? Então vamos ver aqui, dentre as peças, o que tem de Europa aqui. Está aqui o Columbo, o módulo Columbo. Está aqui o braço robótico europeu, que ainda não foi instalado, ele está para ser instalado, agora para 2022, que é um braço europeu baseado no braço canadense, mas ficará no módulo russo. Então vamos ver imagens aqui de pertinho daqui a pouco. Aqui especificamente o módulo Columbus, que ele é de março de 98, ele é o que a Europa mandou prontinho, né? E aqui o DLR é a Agência Espacial Deutsche, né, alemã, que é a principal que está por trás disso aí, né? Então está lá, fotografado no espaço, instalado o Columbus. Aqui é uma maquete mostrando o corte aqui, como que ele é por dentro, e aqui uma imagem grande angular pegando o módulo Columbus europeu. Então, quando os astronautas e cosmonautas são treinados na Europa, esse é um dos módulos que eles são treinados para trabalhar. Então, eles, portanto, aprendem a usar todos os equipamentos que tem nesse módulo Columbo, que é a casa da Europa lá na Estação Espacial Internacional, né? E aqui, que está em desenvolvimento, né, esse braço robótico chamado ERA, que vai para o segmento russo, que também, como eu disse, tudo isso é treinado lá na Europa, e aqui a ideia de que ele vai ser instalado, vai poder colocar um cosmonauta aqui, ó, na ponta, e aqui está aqui um braço todo cheio de partes que se movem, né? E aqui tem uma cápsula russa, né, Soyuz, aqui instalada, para mostrar bem que é ao lado russo da estação. Então, tem-se dúvida se vai acontecer em 2022, a pandemia tem atrapalhado bastante, né? Vamos ver. E, para finalizar, né, como eu gosto de mostrar, modelos, brinquedos, maquetezinhas, só que específicos para a Agência Espacial Europeia. Então, aqui tem um caminhão carregando um foguete Vega, né? Então, ele cabe aqui num caminhão. Aqui também um caminhão para carregar partes do foguete Ariane 5, também dá para carregar o caminhão. Aqui também, ó, os caminhões são muito importantes aqui, ó, para ajudar a colocar ele em pé, né? Aqui maquete também aqui do foguete Vega. Olha lá o caminhão que põe o Vega também em pezinho, né? Aqui o Ariane 5, também aqui são foguetes Ariane 5, são vários modelinhos, maquetes. Aqui o Lego fez o Ariane 5, o 5 e o 6, com partes aqui desmontáveis, com os 3 estágios, né? E o Ariane 6, que a Lego já lançou, né? A Europa ainda não colocou na plataforma, mas a Lego já fez. E aqui a Lego com astronautas, né? Esse aqui é astronauta dinamarquês, porque a Lego é dinamarquesa, se não me engano. Então aqui o destaque, né, com a bandeira dinamarquesa, como teve no espaço o astronauta dinamarquês, né? E aqui pelo programa IRIS, que foi o programa dinamarquês, né? Então eles estão dando destaque aqui, né? Aqui com o símbolo da agência europeia, né? E aqui a astronauta Samantha Cristoforetti, do grupo 2009 da ESA, né? Então a Samantha, que foi ao espaço, ela é italiana, foi para a Estação Espacial Internacional, tem aqui a bonequinha dela lançada com roupa de trabalho, né, dentro do ônibus espacial, e aqui tem também para atividade extraveicular, e ela fez atividade extraveicular, então tem aí
bonequinho da Samantha. Aqui ela também, ó, no Lego, a Samantha Cristoforetti, e depois tem aqui o Lego Mock. Ela também aqui com a roupa espacial, aqui sem o capacete, né? Então o Lego Mock, né? Com a roupa Artemis, né? E tem aqui o Luca Parmitano, tem ele aqui no Playmobil, que ele também já fez atividade extraveicular, então ele aqui no Playmobil, aqui ele sem a roupa de flutuação, né, para fora da nave, né, de atividade extraveicular, né, então está aqui, e aqui tem uma turminha aqui que é chamado de Rob Earth, que seria Robert. Então é o Playmobil com esse robô, né? Vem de R-O-B, de Rob, que seria robô, né? E o Earth de Robert, né? E com 4 aqui astronautas com roupa de atividade extraveicular da ESA. Isso tudo lançado pelo Playmobil. E esse é o último. Fim.